Bom dia, pessoal. Estamos gravando a nossa segunda aula de condicionamento de sinais medidos. Nosso foco é o condicionamento de sinais que iremos medir, por ser instrumentação ou assunto. Então, outros condicionamentos de sinais não nos interessam neste primeiro momento. Com relação à aula, já foi feita a chamada. O pessoal que chegar agora vai ficar com falta e vai precisar solicitar, checar no sistema acadêmico e solicitar depois a presença para minha correção, para que eu não desvie a atenção para esse fato. Quais serão os objetivos da aula de hoje? O que nós pretendemos fazer, né? Primeiro, não adianta nada se a gente não souber o significado, então nós vamos tentar definir aqui, ó, o que significa condicionamento de um sinal. Entender bem o que é um condicionamento de sinal. Como é uma expressão, você não vai encontrar isso no dicionário fácil, então nós vamos tomar um tempinho aqui. Depois nós iremos apresentar alguns exemplos falados. Na verdade, eu preparei um exemplo por conta desse exemplo envolver dois condicionamentos de sinal. Temos também um exemplo no material, posso disponibilizar também um outro PDF, e deixei o link para 2 materiais de outras universidades também, lá no Moodle. E no final, no Moodle não, no Moodle porque essa apresentação já está no Moodle. Então, eu permiti isso lá no final do slide, nas referências, eu deixei o link lá. E aí, queremos fazer isso aqui, ó. Instigar o futuro engenheiro a refletir sobre como melhorar uma medição a partir de um condicionamento de sinal. Na visita técnica que a gente provavelmente faria, a Furnas, a gente veria eles usando condicionamento de sinal. Então, assim, uma medição ela é melhorada se você fizer o uso de condicionamento de sinal. Então, são esses os objetivos aí. Novamente, né, quando eu passar o slide, se tiver alguma pergunta, é só falar que a gente volta para resolver. Então, para a definição, por ser uma expressão, antes nós vamos dizer o que seria condicionamento de sinal. Condicionamento de sinal é qualquer alteração que você faça no sinal medido. Você tem um sensor e esse sensor precisa de alguma atuação para que seja possível, finalmente, usar o sinal para mostrar a indicação de uma medida. Então, a primeira coisa que se fala é amplificar o sinal. Para deixar claro, tem também aqui atenuar o sinal. Mas o atenuar nada mais é do que o amplificar com um ganho menor do que 1, tá bom? Só que são 2 casos. Por exemplo, você tem um AD de 5 volts. Se você tem um AD de 5 volts e você quer... como é que fala? Vou pôr aqui 5 volts. E você quer usar um sensor que trabalha de 0 a 10 volts. Obviamente, você tem que atenuar o sinal. Então, você vai ter que pegar esse sinal aqui, né? Dividir por 2 e aí usar para ler no seu AD. Você não pode ir direto fazendo uso do sinal. Não tem jeito. Você precisa fazer isso. Ok? Então, o que é importante aqui? O importante aqui é prestar atenção que se você amplifica e atenua, ou atenua, é um ganho. Um ganho a gente faz normalmente com amplificador operacional, e ele vai ser uma maneira de você condicionar o seu sinal. Está aqui em cima, condicionar o sinal. Outra maneira seria o isolar o sinal. O que é isolar o sinal? Você já deve ter percebido que, às vezes, um sinal, principalmente se vier de motores de indução, eles têm, por conta dessa indução, a capacidade de
de dar uma reação muito grande num circuito eletrônico através da sua indução. E aí você precisa isolar ele eletricamente. Você tem que evitar que, ao acionar o motor, o seu microcontrolador seja resetado. Então, é muito comum. Então, você usa o quê? Você usa sinais óticos, por exemplo. E aí, de uma forma ótica, você aciona. Você não está no mesmo circuito. Além do que, esse isolar sempre envolve uma premissa. Você vai usar fontes de referência distinta. Você vai usar uma fonte no circuito de operação e uma fonte no circuito de monitoramento, uma fonte no circuito de controle e atuação. Sempre que possível, você vai usar fontes diferentes para melhorar e não interferir no sinal que está sendo medido. Outra forma seria filtrar. Você pode filtrar o sinal. Isso vocês viram qual matérias. Pode escrever, por favor, aí no chat qual a matéria que vocês viram os filtros. Button-off, de primeira, segunda, terceira ordem, filtro simples, com capacitor, passa baixa, passa alta, passa faixa, PDS, ótimo. Então, vocês estão craques nisso, vocês já viram isso em PDF. Então, você pode ter que filtrar o sinal. Às vezes, o sinal está cheio de ruído, vai ter que fazer uma filtragem para pegar só o sinal que te interessa, se ele é o DC, se ele é o de frequência X. Então, você vai fazer o filtro pensando em como eliminar os ruídos indesejáveis do seu sinal. Outra maneira seria excitar o sinal. Muitos podem entender errado aí, mas o que é o excitar o sinal? É dar uma energia, um pontapé inicial ou constante para que o sensor funcione. RTDs não funciona sem algum sinal. O RTD, ele é, além daquele RTDzinho simples, LM alguma coisa e etc., que não tem uma grande precisão, aqui também são incluídos os PT100, PT25, eles precisam de uma fonte externa. O string gate também. O que são os string gates? Eles são aquelas células de carga, por exemplo. Eles, a partir de uma compressão ou até mesmo uma tração da célula de carga, ele fornece uma deformação interna que gera algum sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele vai precisar de uma ponte de Windsor e coisas do gênero, que é o tema lá embaixo. Então, e ele também precisa de uma estação, de uma fonte de energia para funcionar. Então, é muito importante que você perceba que se você está usando uma fonte externa para que o sensor funcione, você está fazendo um condicionamento de sinal. Configuração de ponte de Windsor, Coloca aí no chat quem ainda não é craque em ponte de Windsor, por favor. Todo mundo já é craque na ponte de Windsor. Consegue. Só temos uma pessoa. Os outros são craques por quê? Viram ponte de Windsor em qual matéria? Mais um que não é também. Coloca aí a matéria que vira ponte de Windsor. Teoricamente, vocês veem isso daqui em instrumentação 1. Teoricamente, vocês veem isso daqui também em eletricidade. Quando estudam um pouco de alguns circuitos, é um exemplo de circuitos. Nós temos 2 alunos aí com dificuldade e no final a gente conversa um pouco sobre isso. Compensação sobre junta fria, A sigla de junta fria vem do inglês, não me pergunte para falar em inglês aqui, mas é CJC. Se você vai fazer medição de termopar precisa de uma compensação de junta fria. Muito bem. Então, isso aqui, tudo é condicionamento de sinal. Então, eu vim por meio dessa definição própria aqui, porque não há uma definição por aí, e eu não peguei nenhuma definição de um livro. Então, eu analiso que condicionar um sinal seria adequá-lo por meio de algum circuito elétrico, eletrônico, óptico, hidráulico ou até mesmo mecânico, para que a apresentação da medição desse sinal seja adequada ao uso desejado. O que é adequado ao uso desejado? Adequado ao uso desejado ele vai ter a eficiência necessária. Ele não precisa ter uma precisão de 20 casas, mas se eu vou usar para fazer um parafuso
qual é a minha tolerância da porca, que ele ainda vai permitir uma fixação precisa e boa. Então, às vezes, não é tanto, né? Você precisa, então, entender que, dependendo do uso, da aplicação, você vai precisar fazer um condicionamento. Se você quer melhorar, outro condicionamento. Vale lembrar que é exponencial o custo com a melhora. Se você quer fazer uma medição com nenhuma casa, baratinho, uma casa, um pouco mais caro. Duas casas não é o dobro, mas é o quádruplo mais caro. Então tem que prestar atenção nisso. O investimento aumenta muito se você precisar de uma precisão muito maior. Alguma pergunta até aqui, não? Ok. Então, vamos para um caso prático aqui para tentar entender o condicionamento sinal. Eu vou pedir para vocês que usem papel, caneta, tá? E tentem resolver esse problema sem roubar, digamos assim, né? A gente quer ajustar uma faixa de um sensor. A faixa do sensor vem de 12 a 41 milivolts. Entretanto, vamos usar um microcontrolador PIC com um AD de 10 bits, né? E uma tensão de referência de 3,3 volts. Ora, ele vai ser visualizado em 3 displays de 7 segmentos. O que quer dizer 3 displays de 7 segmentos? É exatamente aquele display que a gente já viu. Estou tentando desenhar um aqui, só um. Você teria esse display aqui, como eu vou querer enxergar algo entre 12 milivolts e 41 milivolts. A princípio, neste problema, foi colocado apenas isso, 12 a 41. É a faixa do sensor, então é a faixa do sensor que você tem que mostrar. Eu vou mostrar isso em 3 displays. Eu tenho aqui o número 1, o número 2 vai ficar aqui e o número 3 vai ficar aqui. Aqui nós vamos usar um ponto. E esse ponto é para fazer a casa, 12,5, 12,3. E você só vai trabalhar com um AD de 10 bits. Então, esse resultado, ele vai ter a precisão relacionada ao AD de 10 bits. Mas, como que eu faço para usar esse AD e ler isso aqui com uma boa precisão? 2 minutinhos aí para vocês refletirem sobre o assunto e colocarem aí no chat quem deseja comentar aí uma solução possível, por favor. Se precisar de mais de 2 minutos, não tem problema também. O importante aqui é absorver aí. Vamos fazer aí a espera. Às 9h16 a gente retorna. Podem ir anotando, fazendo, questionando. Podem abrir o áudio, discutir com um colega. Fica à vontade.
Ok? Ninguém? Alguém pode escrever aí se conseguiu fazer alguma coisa? Por gentileza. Não? Natan, se puder abrir o áudio para compartilhar. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu acho que a gente teria que amplificar a saída do sensor, que seria a lógica, mas também teria como eu mudar a tensão de referência do microcontrolador para 41 milivolts. Mudar? O que A as tensão pessoas... de... O que os Oi? colegas acham dessa ideia de mudar a tensão de referência para 41 milivolts, pessoal? Como eu escrevi aqui também, professor, é fazer como o senhor também citou no slide anterior, né? Fazer uma redução dele. Redução? Redução de quem? Dele quem? Redução da tensão de referência de 3,3 volts até chegar na faixa que quer, né? Tá. Então, vamos pensar comigo aqui. É mais fácil e barato medir milivolt ou volt? Na opinião dos senhores. Medir volt. Pois é. Então, se você vai trabalhar com condicionamento de sinal e vai reduzir a tensão de referência, você vai, de certa forma, dificultar a sua leitura. Entendeu a ideia? Então, se o AD trabalha de zero, se o AD trabalha de 0 até 3.3, você aproveita toda essa faixa. Que aqui nessa faixa você tem 10 bits, no caso, de valores distintos, né? De passos de valores. E esses valores aqui, que os 10 bits vão se distribuir, vão ser valores relativamente grandes. Se você imaginar agora que você vai trabalhar de 12 milivolts, né? Que é o 12 aqui, até o 40. Imagine os passos que eu tenho aqui. Imagine que o medidor tem que enxergar 10 bits, todo mundo sabe que é 2 elevado a décima potência. Então, nós vamos falar de 1024 valores distintos. Então, você vai dividir aqui esse pequeno intervalo em 1024 valores. Como será essa leitura? Qualquer coisinha, você se confundiu entre os valores. Copiaram? Quem não está ainda absorvendo, quem não concorda, comenta aí para a gente poder seguir o assunto, por favor. Todo mundo concordou. Beleza. Então, a ideia não é diminuir a tensão de referência. Quando você compra um AD, você já compra com ele porque ele vai trabalhar naquela tensão de referência lá que você escolheu, certo? No caso de um microcontrolador embutido, um ADC embutido a um microcontrolador, você vai usar a tensão de referência própria ou externa, mas associada à tensão de trabalho do seu microcontrolador. Você não vai ficar usando várias tensões de referência de forma desnecessária. A não ser que você queira muita precisão, mas, por exemplo, existe um diodo Zener de 3.3, ele vai te dar uma precisão legal. Então, você ficar nessa tensão de referência aqui é interessante. Só que o trabalho que eu pedi para fazer nesses 2 minutos era mostrar números, mostrar que cálculo faria, mostrar resultado. Então, o Natan falou que é para fazer um ganho, para esse aqui chegar naquela escala. Ok, qual que é o valor, então, desse ganho? Natan, você tem aí o seu cálculo ou não fez? Alguém fez esse cálculo? Então faça agora. Quem não fez, faça agora. Outras pessoas fizeram? Só o Natan? Só o Vinícius? Teoricamente, temos 20 pessoas em sala, ou 19, não sei. Um dos objetivos é instigar o engenheiro a resolver os problemas, pessoal. Então, eu preciso que vocês tenham vontade de participar aí. Se ficar só no monólogo, a absorção é menor.
Se você não fizer exercício, a absorção é menor. Pode ser que lá na frente fala que nem viu isso. Quando chega no mercado de trabalho, vai falar que não sabe fazer porque a faculdade não ensinou. E assim por diante. Então, vamos lá. Professor, Sim, no caso seria no mínimo 80 vezes. muito bem. Ele falou 80 vezes. Quem falou, por favor? Natan. Ah, o Natan mesmo. Só o Natan que está aqui hoje, né? Então, Natan, aqui em 80 vezes, vamos fazer a conta, né? 40 vezes o 8 aqui dá aproximadamente lá os 3.232, é isso? 3,2 aproximadamente. Eu não vou pôr aqui o valor exato, porque todo mundo tem calculador e sabe fazer também a conta à mão do valor exato. O importante aqui é a gente ver se vai dar certo. Quanto que seria o vezes 12, né? 80 vezes 12, né? Alguém aí? Vamos pôr mais ou menos 0,9, mas seria 0... Eu estou parando aqui na vírgula, porque a nossa precisão é de uma casa, mas podem fazer a conta com maior precisão, ok? Então, e eu estou colocando, obviamente, na unidade volt agora, né? Obrigado, Vinícius, aí. Eu estou pondo na unidade volt. Então, 0,96 para ser preciso, e aqui 20, então, para pôr uma casa sobrando. Como eu tenho 10 bits, eu posso trabalhar com mais casa, mas a proposta aqui era colocar só 3 dígitos. Ou seja, a aplicação, eu não preciso mais do que 3 dígitos. Se o valor que eu estiver medindo for muito baixo, eu vou ter isso. Mas observe que se eu estiver trabalhando entre aproximadamente 1 volt e 3 volts, eu não estou perdendo aqui praticamente 1/3 da minha faixa. Essa é a minha pergunta. Sim ou não, pessoal? Todo mundo observa isso? Então, eu tenho um AD capaz de enxergar mais, mas eu estou jogando fora 1/3 da capacidade, aproximadamente, né, do AD. Como eu resolvo isso? Condicionamento de sinal. Qual condicionamento de sinal eu deveria fazer agora? Professor, Sim? eu acho que antes de amplificar teria que fazer um ajuste de spam desse sinal, né? Perfeito. Daí, O ideal é eletronicamente, eu acho antes. Só um complemento. O ideal é antes mesmo, como bem você observou, porque se colocar depois, você vai ter que amplificar ou atenuar de novo. Mas continue com a sua ideia. sim, do ponto de vista da eletrônica, eu acho que teria como fazer isso usando um circuito subtrator. Muito bem, um subtrator. Coloca no chat, que não sabe do que se trata a nossa conversa aqui, a minha e eu do Guilherme. Coloca no chat, não sei o que é um subtrator. Até hoje. Não precisa ficar com vergonha, não. Tá, então, todo mundo sabe o que é um circuito subtrator. Muito bem. Em instrumentação, pessoal, o amplificador operacional ele é necessário, não pelo amplificador operacional em si, porque ele nem é tão bom. O amplificador operacional ele é necessário para gerar um amplificador de instrumentação. Um amplificador de instrumentação é 2 ou mais amplificadores operacionais unidos para dar uma perfeita adequação do ganho. Por quê? Porque os sensores que trabalham com milivolts, tem outros que trabalham com microvolts, eles não aceitam você chegar a um multímetro nele. Porque se você chegar ao multímetro dele, ele zera, ele não tem corrente. Aquela pequena corrente que você vai absorver para ler já destrói o sinal. Então, olha como é difícil medir sinais tão baixos. E aí, como que se faz, então? Usa-se amplificadores de instrumentação, que é uma combinação, inclusive tem para vender, eles são muito mais caros, depois vocês podem fazer uma pesquisa aí de mercado, é bem-vinda isso, para vocês terem uma noção por que um equipamento vai ficando tão mais caro se ele está medindo um sensorzinho de sinal tão fraco, né? Por isso também tem a ponte de Windson para mudar a forma de medir e etc e tal. Mas vamos voltar aqui ao foco do amplificador de instrumentação. Você tem que ter uma alta impedância de entrada para não puxar e não drenar nenhuma energia do sensor. Quem vai falar? O subtrator, ninguém sabe o que é. Nem eu também. Só eu e o Guilherme? Provavelmente. Ótimo.
Em qual matéria vocês viram amplificadores operacionais? Quem lembra? Não. Eletrônica analógica. Eletrônica analógica, você viu o amp-op e como ele é feito internamente. E aí, em aplicações de amp-op, mostra-se o uso desse tipo de circuito. No final, eu coloquei uma das referências, eu coloquei uma apostila da Unesp sobre amp-op e todos eles. Na próxima aula, quem olhar a apostila e tiver dificuldade, porque provavelmente vocês já viram, já fizeram controle? Controle 1. Se já fez controle 1, também sabe do que eu estou falando, porque em controle 1, a maneira de fazer um integrador, um diferenciador e um ganho proporcional é com o uso de amp-op também. E, mais uma vez, foi citado lá, provavelmente, como que funciona um controle analógico de P&D. O controle analógico de P&D, ele é feito através destes mesmos circuitos que vocês vão ver na apostila. Então, eu não vou ficar desenhando ou fazendo aqui, mas nós vamos usar o amp-op no diferenciador. Então, você vai, nos próximos slides, eu vou acabar mostrando para você o circuito e explicando. No entanto, eu não vou dar uma aula específica disso, porque eu já anexei uma apostila. Creio que a apostila será suficiente, porque você já tem o know-how e o conhecimento de eletrônica necessário. Então, a gente volta nisso depois. Então, voltando ao ajuste de spam, Guilherme, diga o que você faria, então. Acho que primeiro usar o subtrator, né, para fazer esse ajuste, e depois eu teria que amplificar o sinal. Mas qual o valor? Observa que eu estou pedindo o engenheiro, eu quis saber o ganho aqui, ó. Agora eu quero saber o que você vai fazer para zerar o início de escala. Certo. Se eu fizer a diferença desse sinal de saída do sensor, vai dar 29 milivolts, certo? Certo. Então, se eu pegar o 3.3 e dividir por 29 milivolts, vai dar 113,79. 113 seria o ganho correto após usar o diferenciador, certo? Certo. Tudo aproximado, não precisa ser preciso nesse caso, né? Porque você vai ter que se adequar aos componentes comerciais. Continue. Certo. Acho que é isso. O que eu tenho que fazer antes de... Sim, mas você não falou como que você vai usar o diferenciador ou o subtrator, pode ser chamado também assim, para zerar esse 12. Como que eu vou dizer? No caso, não sei se eu colocar na entrada do circuito subtrator a saída do sensor e o outro eu teria que aterrar. Não sei se é isso. Se aterrar, você vai tirar 0. Não funcionaria. Mais alguém para contribuir ou só ele mesmo que sabe do que nós estamos falando? E se for, daí eu já passo para o próximo slide. Mas antes eu quero enfatizar um detalhe dessa nota aqui, ó. Olha aqui, ó. Com o conhecimento adquirido em matérias anteriores, teoricamente todos aqui seriam capazes, hein? Então, eu acho que vocês precisam refletir. Sim, precisam refletir. Nós queremos aprender os assuntos das matérias que estão passando ou simplesmente o canudo? O canudo não vai lhe ajudar lá na frente. Experiência própria de ver muita gente. Por exemplo, na faculdade que eu formei, o nível foi caindo. Depois de 8 anos de formado, eu tive uma empresa e contratei 2 estagiários do meu curso, porque era o curso top. E ele não conseguia fazer nada. Ele estava no 8º período e não fazia nada do que a gente esperava que uma pessoa do 8º período soubesse. Fiquei extremamente decepcionado em ter que ensinar tudo para o estagiário. Então, era bem diferente de 8 anos atrás, em que nós nos empenhávamos mais no curso. Realmente, a gente não tinha final de semana, né? Semana passada, um aluno ainda estava, mas é feriado. Espera aí, depois de 4 meses parados de pandemia, você quer feriado?
aumenta o prazo. Desculpa, viu, pessoal? Eu não tenho muita paciência e tolerância para isso. Vocês precisam saber que vocês já deveriam estar num nível bem acima do apresentado nesse momento para esse problema. Aqui, quando está falando faixa, ela também é chamada de span, né? Vou corrigir aqui. O span é a faixa. E em outros lugares é chamado de range. Então, span. Desse jeito aqui. Mas eu optei por usar faixa. Então, vamos seguir, né? Teoricamente, o que vai ter nesse slide novo aqui, todos seriam capazes de fazer. Então, como que nós vamos ajustar? Qual que é a solução ideal? Tem os passos, receita de bolo, procedimento. Primeiro passo, um circuito diferenciador de 12 milivolts, que foi o que o Guilherme falou, mas não sugeriu o circuito. Segundo passo, o que o Natan falou, ajustar para a faixa de leitura do AD. E aí o 113 que o Guilherme corrigiu o Natan há pouco. E o último passo, por fim, né? Implementar o circuito. Porque esses dois primeiros passos são teóricos, você calcula e dá uma ideia de circuito. Na hora de implementar, você vai ser limitado aos componentes disponíveis, seja de mercado ou seja custo-benefício. Eu não vou comprar componentes que existem no mercado, mas são caros, para conseguir exatamente o ganho 113. Eu posso fazer um ganho de 100, um ganho de 10, de 110. Não precisa ser cravado. Eu posso não conseguir zerar os 12 milivolts cravado, porque eu não tenho componente. Mas eu posso, sei lá, subtrair 10. Já melhorou o meu range, né? O range de aproveitamento do meu AD. No chat, quem quer falar sobre o assunto? Ninguém? Ao passar esse slide, acabou a brincadeira. Está tudo pronto e resolvido. Você perde a oportunidade de usar a criatividade para resolver o problema. E aí Professor, Sim. no caso aí, eu teria que fazer um diferenciador de 12 milivolts. Exato. Então, no amplificador operacional, na entrada positiva dele, eu ligaria a saída do sensor. E na Exato. negativa, eu colocaria uma referência de 12 milivolts. Exato. Como Seria isso? Agora a pergunta Oi? é como. Certo? Sim. O que? No caso, você quer saber como que faria isso? Como você iria garantir um valor com precisão, né? Porque ele não pode ficar oscilando, não pode ser mais ou menos 12 milivolts. Aham. Né? Porque senão você vai ficar oscilando o que você está subtraindo. Como que eu colocaria exatamente aqui 12 milivolts? Com divisor de tensão? Por exemplo, Eu acho que eu colocaria com divisor de tensão. é o jeito mais barato, tá? Uhum. O jeito mais barato é colocar um divisor de tensão. Uma outra maneira é colocar um Zener comercial, certo? Fazer um amplificador, dar uma atenuação nesse Zener comercial, porque eu não tenho um Zener de 12 milivolts. Entendeu? Porque o Zener é bem estável. Aí eu faço um amplificador em cima de um sinal bem estável mesmo. E aí eu dou um ganho ou uma atenuação nisso para dar 12 milivolts. Eu calculo e eu posso usar, para dar esse ganho, eu posso usar um trimpote. Entendeu a ideia? Só que... Sim ou não? Sim, entendi. E aí, como eu poderia usar o formato de ganho mais simples que tem no amplificador, ele é o formato inversor. Então, eu poderia fazer só um somador ao invés de um subtrator. Entendeu a ideia? Entendi. Aí ficaria até mais simples o segundo circuito do subtrator, viraria um somador. Muito bom. Obrigado pela participação aí. Então, é isso mesmo. Obviamente, né, no meu exemplo aqui, para eu não perder muito tempo, eu optei pelo divisor de tensão. E aí eu coloquei 120 ohms com 33. Façam a conta aí, por favor. E usei a mesma referência da placa para economizar. A placa já tem 3,3 volts. Estou usando. Façam as contas aí. Digam o que vocês acharam.
mas como eu usei o simulador Every Circuit para fazer o circuito e colocar o desenho aqui, eu aproveitei para colocar ele funcionando. Então, eu tenho aqui, ó, eu cheguei no 11,9. Não é 12, mas é 11,9. Já melhorou bastante. Entretanto, esse 0,1, ele dá um erro. Quando eu estiver vendo um 0, eu tenho que lembrar que não é 0 de fato, né? Quando eu estiver vendo o 0,1, é o início de escala do meu sensor. Então, tudo isso eu tenho que fazer depois. Depois do sistema já pegar o digital, eu vou processar o sinal. Eu vou preparar o sinal para mostrar o resultado. Então, lá dentro do microcontrolador, eu vou continuar o trabalho. Todo mundo entendeu aí? Muito bem, aqui é aquele momento de análise, de falar, era só isso. Porque, normalmente, quando a gente apresenta uma solução para um problema, aqueles que não conseguiam ver a solução, da charada, seja o que for, eles falam, nossa, era isso mesmo. Nossa, isso é o quê? Falta de traquejo. O que é traquejo? Traquejo é você resolver problemas. Quantos exercícios de eletrônica analógica foram feitos na época da matéria? Foram suficientes ou foram exercícios repetitivos? Teve variação suficiente ou foi só a mesma coisa? Eu lembro muito do meu mestrado, o meu professor de estatística, ele passou uma lista de aproximadamente 150 exercícios para serem entregues no dia da prova. O foco era, os exercícios valiam 20% da nota e a prova 80% da nota. Assim, obrigava o aluno a fazer os exercícios. E fazendo os exercícios, o aluno estava obrigatoriamente estudando para a prova. Entretanto, 150 exercícios era muito repetitivo. E eu olhava aqueles exercícios e eu falei, isso aqui é igual ao outro, isso aqui é igual ao outro. Moral da história, eu fui para a prova, não fiz os exercícios. Tirei 10 na prova e fiquei com 8 na matéria. É justo? É injusto? Não sei. O método de avaliação é do professor e não pode ser questionado. O professor me perguntou se eu não entregou o exercício, eu vou te dar um prazo a mais. E eu virei para ele e falei, eu não vou entregar. Eu não vou ficar fazendo exercício repetitivo que não me leve a lugar nenhum. O meu intuito aqui não é nota, é aprender. O meu intuito aqui não é diploma, é saber. Então, eu espero que isso aumente a capacidade de vocês de resolver problemas, escolhendo os exercícios que vão te dar o know-how necessário para, por exemplo, ter desenhado esse circuito sem copiar de lugar nenhum. Explicando o circuito, então, um diferenciador, como você vai ver na apostila da Unesp, ele tem um resistor ligado à massa e um resistor de entrada igual ao resistor de entrada da parte positiva e igual, aqui embaixo é 18, esses dois são iguais, igual ao resistor ligado à massa, que são os dois resistores que vão dar o ganho. Esse ganho, se vocês calcularem, ele é aproximadamente igual ao nosso 113. Quem quiser fazer a conta aí depois, vê o número, mas eu peguei valores comerciais e usei. Então, 119. Eu saio aqui disso. Pode falar. 119, se eu tiver feito certo aqui. Não. Ah, tá, entendi. 119. Então, eu fiz errado aqui. Obrigado. Não, você pode... Provavelmente que eu tenha feito alguma coisa errada aqui, mas... Eu não duvido que eu possa ter feito errado, tá? Vou até fazer aqui a conta de novo. Não, deu 112,5. 18K dividido por 160. 112,5, tá? Eu peguei foi do outro resistor, tá certo. Desculpa, Okay. professor. Não, tranquilo. Então, olha aqui, quem que é isso aqui? Eu coloquei uma fonte simulando, é uma simulação isso aqui, tudo isso aqui é uma simulação. Eu coloquei uma fonte simulando o meu sensor. Então, esse aqui é o sensor. O sensor poderia ser a saída de um string gate depois de amplificado por um amplificador de instrumentação. Por que não? Muitos sensores, o sinal é de microvolt. Eu não consigo medir, eu preciso amplificar para depois amplificar de novo. Eu não posso amplificar já. Não existe um amplificador que já vai dar um ganho de gigante e não vai drenar a energia do sensor, não vai interferir na medição. Então, você faz vários estágios. Por isso que a gente usa amplificador de instrumentação. O amplificador de instrumentação são vários estágios para poder dar o ganho de forma perfeita. Então, observe que aqui eu coloquei 41, que é o máximo.
para ver se ele não estoura. E pus um multímetro que está fazendo a parte, ou a vez, do meu... Como é que chama? Do meu AD, perdão. Então, o máximo que eu vou chegar é 3,28. Ótimo. Eu não posso estourar, pode estragar o meu AD. Então, eu tenho que limitar. Eu não posso fazer um aproximadamente 113 como sendo 114, porque uma hora eu vou estragar o AD. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Só que essa parte, a aula de hoje é condicionamento de sinal. Nós terminamos aqui. Eu poderia mostrar infinitos circuitos, mas isso é tarefa de casa. Então, a tarefa de casa... alguém quer comentar sobre o circuito novo? Alguém quer falar assim, nossa, eu sabia, só que esqueci. Só para mostrar que realmente faz parte do aprendizado, que você já tem esse know-how. Professor, Sim. é só uma dúvida. Teria como eu amplificar esse sinal sem ser com um amplificador desse? No caso, só amplificar com transistor, tipo assim, ou não? Sim. Só que daí você não está mais em instrumentação. Você pode estar, por exemplo, em... Nem em som, em corrente alternada, usa-se isso. Mas quando você estuda o transistor, você descobre que ele amplifica o sinal na faixa de amplificação. Ele tem o corte de saturação, que vai para a eletrônica, e ele tem o amplificador, que é para fazer os amplificadores operacionais da vida. Tudo bem? Só que a vantagem de um amplificador operacional é que a característica dela de impedância infinita de entrada, ou seja, essa corrente entrando aqui é mínima. Observa que são mínimas, mas elas existem. Num transistor, ela não é mínima, ela é proporcional aos resistores. Então, você tem uma certa dificuldade de não interferir na medição. Só isso. Ah, entendi. Valeu. O seu sinal ele é mais difícil de conseguir dar aquela melhorada daquela forma. E é por isso também que usa-se vários estágios, né? 2, 5, 6. Se você procurar depois da aula lá, amplificador de instrumentação para vender, comercial, e olhar o datasheet dele, você vai ver lá 6, 10 amplificadores de tal forma que o circuito melhore a característica do amplificador, que é impedância de entrada infinita, né? Ganho alto. Entendeu? Entendi. Valeu, Mais alguém? obrigado. Nada. Mais alguém? Tranquilo? Tudo bem. Então, esse aqui é o trabalho que eu coloquei lá no Moodle, tá? Trabalho para casa, para fazer nas 3 horas assíncronas. A nossa aula assíncrona já está para acabar. Faltam alguns minutos. Mas as 3 aulas assíncronas, teoricamente agora de manhã, então você pode pegar, já sair daqui para fazer o trabalho. Não tem que ficar esperando amanhã, depois, e reclamar que foi pouco tempo. Você tem que ser proativo. Se você não exercitar, você não vai aprender. A ideia é essa. Então, o que é para fazer? É para fazer, basicamente, uma pesquisa de circuitos como esse ou outros. Eu comentei lá atrás que o condicionamento não precisa ser eletroeletrônica, mas 95% dele é. Ah, eu posso fazer um condicionamento hidráulico? Pode. Faça uma pesquisa que você vai ver. Mecânico, sim. Você não tem um amperímetro analógico, que é toda uma mecânica magnética e etc. Tudo aquilo lá é um condicionamento de sinal. Eu tenho um pouco de eletrônica, mas está misturado com mecânica. Se você não der manutenção nas engrenagens, vai parar de funcionar, vai enroscar, vai ter o problema da esterese. Quem não souber o que é esterese, a gente pode conversar também sobre o assunto. E assim em diante. Então, tudo isso faz parte do processo de condicionamento de sinal. Mas, como nós somos da elétrica, nós vamos focar no condicionamento elétrico e eletrônico, que são através de circuitos elétricos. Tudo bem? Comentários? Alguém não entendeu o que é para fazer? Tá. Depois da pesquisa, então, você vai implementar algo que você pesquisou. Você vai escolher vai fazer algo similar, teoricamente. Se você conseguir fazer uma simulação, se você tem algum software de simulação gratuito que saiba utilizar, né, pode utilizá-lo, pode fazê-lo. Eu conheço softwares gratuitos para desenhar o circuito, para simular o circuito. Os gratuitos normalmente não são tão bons, mas, por exemplo, este que eu usei, ele é pago, mas é pago uma única vez, e ele inclusive aplicativo de celular, o que ajuda bastante você fazer em qualquer lugar
alguma simulação, caso queira. Não sei quem aí já é. Não sei se a versão para aluno ela é gratuita, porque eu me inscrevi como professor e tive que pagar. Alguém sabe? Conhece a EverCircuit? Ninguém? Ok. Então, não tem pergunta sobre o trabalho, está tudo muito fácil, não é isso? Referência. Novamente foi feito a partir não de um livro específico, então eu não usei um livro, mas os nossos livros têm esse conteúdo. Você pega o livro do Doom, você vai encontrar o conteúdo. Você pega o outro livro, que ele é bem maior. Deixa eu ver se eu estou com um aqui. Eu esqueci o nome do autor, acho que é o Baldo. Alguém lembra o nome dele? Não? Balbinot? Isso, acho que é isso. É um cara lá do Rio Grande do Sul, não é isso? Ah, tá aqui, achei o livro. A biblioteca está um pouco bagunçada. É o Balbinot, Alexandre Balbinot, Instrumentação. Esse livro, os 2 volumes, 1 e 2, teoricamente, ele deveria ser usado por nós, na instrumentação 1 e 2. Não é feito isso, né? Ele, além de ser excelente em tudo, ele revisa tudo que vocês têm dúvida. Ele revisa os circuitos eletrônicos, ele revisa estatística, ele tem tudo nesses 2 livros. Além do que, instrumentação é a alma de toda indústria. Quer empregabilidade, meu engenheiro? Quer? Então, você vai pegar e comprar esses 2 livros, sim. Ah, eu não tenho condições, então vai fazer um estágio para pegar o primeiro salário e comprar esse livro, que custa R$100 e poucos cada. Então, esses 2 livros, eles vão resolver o problema de vocês em instrumentação. Esquece o professor daí. Se você tiver esses livros, você não precisa de professor. A leitura é fácil e tranquila. Quase todo livro é assim. Você já sabe ler, já sabe interpretar, você consegue estudar. Eu encontrei esse artigo aqui, ó, da National. A National, ela é famosa por causa dos componentes que ela faz e também pelo LabVIEW. Escreve eu, quem viu, quem sabe e ouviu falar do LabVIEW, potencial do LabVIEW aí. Eu. Temos o Lucas. Tem bastante gente, parabéns. O LabVIEW, ele nada mais é do que um software. Obviamente, você vai precisar de placas de aquisição para usar o software, porque ele é para instrumentação. Ele é capaz de automatizar medidas de vários instrumentos, porque ele tem uma interface fácil de usar, tipo um MATLAB para instrumentação. A ideia é essa. Só que não é para simulação, é para prática, é para automação mesmo. Ele é um pouco caro, então é difícil você encontrar uma licença dele por aí. E a National fez um artiguinho que eu achei bastante interessante, é uma boa leitura. Dá uma lida lá, foi lá, inclusive, que eu me baseei mais na ideia de como apresentar, porque o ideal é apresentar de forma prática, de forma intuitiva, não ficar maçando demais aquela teoria ou até mesmo escovando bits de alguns componentes dos circuitos, que não vai ajudar em muito. Também encontrei, durante a semana na pesquisa, uma apostila de um trabalho de um aluno, bastante interessante, que pode ser usado por vocês como norte para fazer. Não é para copiar esse trabalho, não é para fazer igual a esse trabalho, é um norte. Nossa, este é um bom trabalho de condicionamento de sinal, segundo o professor. Obviamente, o trabalho do aluno, ele está mais preocupado em se tornar uma apostila do que um trabalho acadêmico, porque ele foi publicado pelo professor. Então, ele não tem lá a apresentação, capa, essas coisas que eu exijo, não tem o resumo, conclusão que eu exijo, tá bom? Então, no nosso trabalho, você vai basear ali a parte do conteúdo, mas não a parte do trabalho em si, o PDF que você vai me mandar. E, além disso, tem a apostila para aqueles que estão com problema em amplificadores operacionais aí, que vai ser usado em demasia no curso de instrumentação. Não existe quase nenhum, eu vou dizer nenhum, vai. Não existe nenhum instrumento de medida digital que não tenha usado amplificador operacional aí. Alguma dúvida mais? O tempo da nossa aula fechou. Preciso só saber se me fiz entender, né? Porque às vezes a gente se expressa mal, né? Tem alguma dúvida, alguma colocação? Tá. Os alunos que chegaram depois, eu peço que fiquem ao final da aula para eu poder verificar a presença, tá? E eu tenho aqui o circuito simulado do EverCircuit. Eu quero no chat aí a informação.
Se vocês querem que eu grave isso, se pode ser pós-aula, porque o tempo da aula já acabou. Ninguém? Ok. Então, vamos mudar a apresentação agora. Parar esta apresentação. E vamos para esta aqui. Já estão visualizando? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, olha só que bacana. Eu implementei um pouco mais, só que não ficava legal essa parte digital de cima, e nem era o foco da aula, porque aqui já é tratamento de sinal. Deixa eu ver se ele já está simulando. Aparentemente está, mas tem algo errado. Não está rodando. Deixa eu fazer assim. Aí, consegui. Veja só, eu coloquei um clock manual e o clock manual lê o sinal da saída do meu segundo estágio aqui, ó. Eu criei mais um estágio de leitura aqui, porque... Deixa eu tentar lembrar o motivo desse... ganho unitário. Foi só um buffer. É muito comum para ele não interferir na entrada, na carga do outro, ok? Então, a gente faz mais um acoplamento aqui, tipo buffer. Então, esse último amplificador aqui que o mouse está passando em cima é um buffer. Então, com o pulso aqui, ele lê a entrada, tá 37.2 milivolts, e ele vai... Só que, infelizmente, o EverCircuit só tem um AD de 4 bits. Então, eu usei um AD de 4 bits e usei também um codificador de binário para 7 segmentos e estou mostrando o resultado ali. E aí eu posso, através... Deixa eu ver se eu consigo agora. Isso. Através desse atuador aqui, mexer na minha fonte, é como se eu tivesse com um sensor medindo outro valor. Aí eu vou colocar ele lá perto do 20, por exemplo. Dou um pulso aqui, o AD leu, ok? O AD leu. E todos os valores foram atualizados, né? Na minha saída aqui, observe o meu voltímetro, ele está medindo perto daquele ponto 9. Se eu diminuir mais um pouco, que é o meu 12, observa que no circuito ele vai diminuindo. Na hora que eu chego no 12, eu tenho 0 aqui, ó. Né? Olha só, 13 milivolts. Se eu der um pulso aqui, eu tenho 0 no meu AD. E é isso que o microcontrolador leria. Só que, diferentemente disso aqui, no nosso caso prático, o AD seria de 10 bits. Eu não teria o decodificador, eu teria um microprocessador para tratar os dados e mostrar em um display, só que mostrando do 12 a 41 milivolts. Ele não iria mostrar esse número binário, tudo bem? Um erro muito comum que eu vejo em trabalhos de quem usa muito Arduino e não sabe nem como que está usando o Arduino é o quê? É chegar na hora de usar o AD do Arduino, entrega um número binário de 10 bits, que vai até 1023, não sabe nem o significado daquilo lá, não trata aquele dado, não mostra para o usuário que ele está medindo algo útil, não faz um processamento e uma apresentação de dados adequado. Então, o desafio agora, neste ano, é acabar com essa preguiça. Eu vou pôr preguiça, mas pode ser que seja outra coisa. Essa preguiça de fazer o circuito até o final. O Arduino mostrando um número binário de 0 a 1023 não é medição de nada. Não é medição de nada, porque é o número do AD. Não tem sentido. Fazer um tratamento num display para que um leigo consiga olhar e falar: você está medindo tantos amperes, está medindo tantos volts, está medindo tantos lumens. Agora eu estou entendendo. Alguém quer comentar? Quer que eu simule algum valor?
Coloca eu quem conhecia o EverCircuit aí. Álvaro, você já tem ele, Guilherme? Vocês já usam? Sim? Se já usa, põe sim. Fala um pouco sobre a licença, não sei como é que funciona para aluno. Teve que pagar? Não pode falar isso aqui não, isso é proibido. Tem uma versão gratuita, o Guilherme está falando. Então, deixa eu ver como é que funciona esse negócio aqui. Vocês que já usaram, eu fiz esse circuito e ele ele está público. Quem quer o link dele? Levanta a mão aí. Alguém quer o link? Então eu vou fazer uma cópia aqui. Deixa eu ver. Ctrl C. Estou digitando no chat o link aí. Dá uma olhada se funciona aí, tá? Se não funcionar, me manda um e-mail que eu tento compartilhar depois, que eu sou meio leigo, eu só sei usar um pouquinho, tá bom? Bom, eu vou encerrar a nossa gravação da aula hoje. Agradeço a todos. Quem tiver dúvidas e chegou atrasado, fica para depois desse horário aí. Abraço.